Bem-vindos a mais um conjunto de videoaulas. O tema que nós vamos estar abordando nessas aulas agora serão os temas relacionados à energia dos corpos. Então vamos lá. Esta é a videoaula número 1. Então os conceitos que nós vamos ver serão os seguintes. Trabalho, potência, energia cinética, energia potencial, energia elástica, conservação da energia, impulso, quantidade de movimento, e isso fecha o conjunto de temas relacionados à energia. Vamos ao primeiro item, trabalho. O que é trabalho na física? Trabalho é uma grandeza associada a uma força e a um deslocamento. Trabalho é representado pela letra grega tau e a sua unidade de medida é o joule. O trabalho realizado por uma força sobre um corpo é o produto da força pelo deslocamento do corpo. Ou seja, eu tenho aqui um corpo, no instante t igual a t0, eu aplico uma força F sobre ele. O que vai acontecer com ele? Ele vai se deslocar, e aí no instante t igual a t, ele vai ter caminhado um determinado percurso, ele vai ter se movido ao longo de uma determinada distância, ou seja, a posição dele mudou deste ponto para este ponto. Eu tenho aqui então um ΔS. E o trabalho que esta força realizou sobre este corpo é dado pelo produto de força vezes ΔS. Ou seja, a força vezes o deslocamento que este corpo sofreu. O que é importante a gente verificar aqui? O trabalho realizado ele não depende do tempo. Não interessa se aquele bloquinho demorou 1 segundo ou 20 segundos para ir do ponto A até o ponto B. Interessa apenas a força que estava sendo aplicada sobre ele e o deslocamento. O trabalho só leva em conta também a componente da força no sentido do deslocamento. Então vamos lembrar aquelas questões dos ângulos. Então eu tenho aqui o meu corpo no instante t igual a 0, ele vai se deslocar aqui até o instante t igual a t, ele vai se deslocar durante um percurso ΔS, e aqui agora, ao invés de fazer uma força na horizontal, ou seja, alinhada com o movimento, eu estou agora fazendo uma força aqui inclinada. Ou seja, ela tem um ângulo θ com relação à horizontal. Então eu estou puxando o corpo agora um pouco para cima, e ele está se deslocando na horizontal. Então, qual é a componente da força na horizontal? A gente já aprendeu isso. É F vezes cosseno do ângulo θ, porque aqui eu estou com o ângulo. Então, F vezes cosseno de θ me dá a componente Fx, ou seja, trabalho tau é igual a F cosseno de x vezes ΔS. Então, aqui é importante, na hora de calcular o trabalho, que você lembre que a parcela da força que realiza trabalho é aquela que está alinhada com a direção do movimento. A parcela na vertical e o movimento é na horizontal, esta parcela da força na vertical não contribui com nenhum trabalho. É uma força preguiçosa. Vamos lá. Exercício para a gente fixar os conceitos aqui então. Qual o trabalho realizado por uma força horizontal F aplicada em um corpo de massa igual a 10 kg que causa uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado e que se desloca por 100 metros? Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu plano, eu tenho o meu corpo de massa M igual a 10 kg, eu vou aplicar uma força neste corpo na horizontal. Ele vai ter uma aceleração aqui constante igual a 3 metros por segundo ao quadrado
e ele vai se deslocar aqui ao longo de uma distância ΔS. Ou seja, os dados aqui são massa igual a 10 kg, aceleração em 3 metros por segundo ao quadrado, ΔS igual a 100 metros, e a gente sabe o quê? Que trabalho tal é igual a força vezes ΔS. E a gente também sabe de que força é igual a massa vezes aceleração. Então aqui a gente já pode partir para as contas. Tal, ou seja, trabalho igual a força vezes ΔS, tal igual a força massa vezes aceleração vezes ΔS, e agora é só substituir. Massa igual a 10 kg, aceleração igual a 3 metros por segundo ao quadrado, ΔS igual a 100, trabalho igual a 3.000 joules. A unidade no Sistema Internacional do Trabalho é unidade de energia, ou seja, joule. Exercício 2. Qual o trabalho realizado por uma força de 50 newtons aplicada sobre um corpo durante um deslocamento de 200 metros? E aqui ele pede para a gente utilizar cosseno de θ igual a 0,5. Então agora eu tenho aqui um deslocamento, esse deslocamento vai ser de 200 metros. Eu tenho o meu corpo aqui, e a força agora não é mais na direção do movimento, ela tem um ângulo, ela forma um ângulo. Então, agora lembrando dos dados, força igual a 50 newtons, ΔS igual a 200 metros, cosseno de θ igual a meio, e nós sabemos o quê? Que trabalho é igual a componente, a força vezes deslocamento, mas a força, apenas a força que está na direção do deslocamento, ou seja, a força, nesse caso, a parcela da força que está ao longo do eixo x. Então, qual é a parcela que está ao longo da força do eixo x? É F cosseno de θ. Então a gente tem o trabalho igual a F cosseno de θ vezes ΔS, força igual a 50, cosseno de θ igual a meio, ΔS igual a 200, trabalho igual a 5.000 joules. Outra força que está sempre realizando o trabalho é a força-peso. Então, o trabalho realizado pela força-peso é igual ao produto de P pela variação da altura de um determinado corpo. Então, vamos lá. Eu tenho um corpo aqui, a força-peso está atuando sobre ele. Vamos dizer que ele vai descer, então ele teve uma variação de altura aqui, ΔH, ele estava nesta altura, passou para esta outra altura. E aqui, trabalho igual a força vezes ΔS. Se a força aqui no caso é P e o ΔS aqui é o ΔH, a gente só girou 90 graus nisso aqui, a gente vai ter que força igual a P vezes ΔH. Então, sempre que a gente estiver falando sobre altura e força-peso, o trabalho é igual a força vezes ΔS, força é sempre a força P, ΔS igual a ΔH. Agora, e se isso aqui não estiver, tão bonitinho assim, se isso aqui estiver meio inclinado? Então aqui eu tenho o meu plano inclinado, eu tenho θ nesse ângulo aqui igual a θ, logo este outro aqui, já que esse aqui é um ângulo reto, é um 90 menos θ. Eu coloco o meu bloquinho aqui no topo deste plano inclinado, a força P está aqui atuando sobre ele, sempre orientada para o centro da Terra. E o que acontece com o bloquinho? Ele vai escorregando aqui até chegar aqui embaixo e percorrer uma distância aqui chamada ΔS. E aí eu tenho aqui o meu ângulo θ, desenho minhas linhas para ajudar aqui, esse aqui é o ângulo θ. E aqui ele teve essa variação de ΔH. Então agora vamos aqui um pouquinho de contas e vamos usar um pouco de geometria. ΔS e ΔH, se eu pegar ΔS e fizer a componente dele aqui para comparar com ΔH, eu sei que ΔS vezes cosseno de 90 menos θ é igual a ΔH. Cosseno de 90 menos θ é igual a seno de θ. Então eu tenho que ΔS vezes seno de θ igual a ΔH. Relacionei esses dois comprimentos aqui. Eu sei também que
P na direção do ΔS aqui é igual a P vezes cosseno de 90 menos θ. Ou seja, P na direção do movimento S é igual a P vezes seno de θ. Cosseno de 90 menos θ é igual a seno de θ. Então, eu tenho aqui de tal, que é o trabalho, é igual a força no sentido do deslocamento, vezes o ΔS. Eu sei que força no sentido S eu estou chamando aqui de PS, que é o P no sentido do S. Eu sei que P no sentido do S é P seno θ, estava calculado aqui. E eu sei que ΔS é ΔH sobre seno de θ. Então, ΔS é ΔH, o seno passou para cá, ΔH sobre seno de θ. Seno de θ com seno de θ vai embora, tal igual a P vezes ΔH. Ou seja, não interessa se isso está desta maneira, ou se isso está desta maneira, ou se isso aqui veio também num zigue-zague. O trabalho realizado pela força P vai ser sempre igual a P vezes ΔH. Se ele veio através de um plano inclinado, se ele veio através de uma vertical, ou se ele veio fazendo curvas, sempre vai ser tal igual a P vezes ΔH. Outra questão aqui é a seguinte: o trabalho realizado sobre um corpo pode ser positivo ou negativo. O trabalho realizado é positivo quando a força e o deslocamento possuem o mesmo sentido. Ou seja, eu tenho aqui o meu corpo, eu estou fazendo uma força e ele está se movimentando aqui para este lado. A força que é para a direita, o ΔS é para a direita. Então eles têm o mesmo sentido. Então o trabalho neste caso é positivo. Você pode pensar de uma certa maneira que assim, neste caso o trabalho está ajudando ao corpo a aumentar a energia dele. Ele está andando aqui mais rápido. Pode ter o sentido, pode ter a condição contrária também. O trabalho é negativo se a força e o deslocamento possuem sentidos contrários. Quando eu estou freando alguma coisa, ou quando eu estou tentando parar um movimento. Então eu tinha este corpo aqui, ele estava se deslocando nesse sentido, ele vai continuar se deslocando até um determinado T igual a T, mas agora eu estou fazendo uma força aqui que está segurando este bloco. Então, neste caso, a força está no sentido contrário ao do deslocamento. Então, o trabalho, neste caso, é negativo. Ele está tirando energia do corpo. O corpo estava numa determinada velocidade, agora ele está sendo freado, então ele vai terminar numa velocidade menor, eventualmente vai até parar. Então, neste caso, o trabalho é negativo, sentidos contrários, trabalho positivo, força e deslocamento no mesmo sentido. Estes foram os principais conceitos e as principais equações sobre trabalho. Obrigado pela atenção e vejo vocês na próxima videoaula.